Meus irmãos, eu acabei de ver aqui um vídeo de um teólogo, onde ele está falando sobre a congregação cristã no Brasil. Agora, sabe esses vídeos que você vê e você não se contém, porque essa pessoa ela está falando muitas inverdades sobre a CCB. Então, eu me senti na obrigação de vir aqui e fazer um vídeo refutando a esse teólogo. A paz de Deus com todos e sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Porque, meus irmãos, nesses últimos dias eu não sei o que está acontecendo, mas parece que todas as pessoas aqui das redes sociais, sabe, essas pessoas religiosas, esses que se dizem estudiosos da palavra de Deus, resolveram agora falar sobre a congregação. Parece que eles sentem, sabe, essa necessidade de estarem falando contra a congregação cristã. Por que será? Por que será que a congregação incomoda tanto a essas pessoas? Incomoda tanto a esses pastores, esses estudiosos reformados que se dizem entendidos das Escrituras. Pois eles se dizem os homens da exegese e da hermenêutica. Entendem não apenas o texto bíblico, como também todo o seu contexto. Pessoas que estudam 4, 5 anos em uma faculdade de teologia para, no final, pontos simples das Escrituras Sagradas, essas pessoas não compreenderem, pois parece que os seus olhos estão tapados. Parece que colocaram ali uma viseira, sabe? Ali nos olhos, que passagens bíblicas simples de se entender, eles leem essas passagens várias vezes, passam por cima e não conseguem ter o entendimento, né? Não tem ali a inspiração do Espírito, a revelação do Espírito Santo. Pois sabemos que a Bíblia, meus irmãos, ela é totalmente, divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, se você vai ler as Escrituras Sagradas apenas como se ela fosse um livro qualquer, como se você estivesse lendo um livro de matemática, de português ou de história, como um simples estudo, você jamais poderá se aprofundar nas grandezas de Deus, nesse tão grande tesouro que o Senhor, Ele colocou nas nossas mãos. E observando a esses teólogos, é essa a impressão que nós temos. Porque do que adianta ficar tantos anos estudando, se debruçando ali em cima daquelas letras, e no final você não consegue entender a sã doutrina deixada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vou trazer aqui a fala desse teólogo, que me parece ser um reformado, e irei colocando ponto a ponto o que ele falou sobre a congregação cristã no Brasil e estarei refutando mais este indivíduo aqui no nosso canal. Portanto, já deixa o teu like, dá o joinha no nosso vídeo, ativa as notificações e não esquece de se inscrever aqui no canal do Irmão Jason. Cá estamos, meus queridos irmãos, já estou aqui com o vídeo do teólogo, este senhor barbudo aí, tudo indica que é um reformado. Geralmente essas pessoas reformadas, eles usam a barba, né? Eles têm o costume de usarem barba.
Mas vamos ver então o que foi que este senhor andou falando sobre a nossa denominação. Talvez para tentar se promover aqui nas redes sociais, pois quem fala sobre congregação cristã no Brasil é sinônimo de audiência aqui na mídia. É por isso que essa sigla CCB está tão em alta aqui na internet. Mas vamos então para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Congregação Cristã do Brasil, ou Fale. popularmente conhecida como a Igreja do Véu. Como eu tenho feito até então, eu vou fazer uma breve reconstrução histórica, depois eu vou levantar os principais pontos afirmados pela CCB e em seguida eu vou apresentar como que o cristianismo bíblico antagoniza essas principais afirmações. Vocês verão que nesse início, no começo da fala dele, ele vai começar até bem, explicando sobre a história da CCB, como que se iniciou, como foi que se deu a vinda de Luiz Franciscon aqui para o Brasil. Só que depois vocês verão que ele simplesmente vai meter os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. Ele vai falar de coisas que dá para perceber que ele não conhece bem sobre a nossa doutrina. Mas vamos deixar ele falar. Bem, a Congregação Cristã do Brasil ela foi fundada em 1910. Isso. Um imigrante italiano chamado Luigi Francesco, que havia sido presbiteriano, ele havia sido presbiteriano na igreja italiana em Chicago, mas ele foi muito influenciado pelo movimento pentecostal na época, afirmava ter sido batizado com o Espírito Santo, então ele migrou e ao chegar ao Brasil começou reuniões com casas de imigrantes italianos, pregando cura divina, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, até que em 1910 ele funda oficialmente a Congregação Cristã no Brasil. E ela se espalhou muito rapidamente aqui no nosso território. Sim, se espalhou rapidamente no Brasil, tanto no Paraná como em São Paulo, e depois por todo o território nacional, por ter uma doutrina apostólica de acordo com o que está na Bíblia. Mas até aqui o teólogo foi bem na sua análise, só que a partir de agora vocês verão ele falando coisas que não condizem com a doutrina que nós seguimos. Vamos lá. Eu vou colocar alguns pontos aqui e erros que a tornam herética. Em primeiro lugar, esse exclusivismo sectário. A CCB, ela ensina que só tem salvação dentro da sua comunidade. Pronto, já começou a ladainha, começou aquela velha história. A congregação exclusivista ensina que só tem salvação se estiver dentro lá nos templos da CCB, só tem salvação se estiver seguindo a doutrina deles. Fora da CCB não existe salvação, o que é uma inverdade. A congregação cristã não apregoa isso aí. Tanto é que no tópico de ensinamento da mesma está dizendo muito claro que a salvação não é por uma instituição, não é por uma placa de uma denominação. A salvação ela se dá unicamente por Jesus Cristo, pois foi ele quem morreu lá na cruz, dando a sua vida, derramando o seu sangue lá no duro madeiro, para que pudesse assim derramar a sua graça, esse favor imerecido que nem eu e nem você tinha esse direito, merecia tudo isso, o que ele fez por nós. É isso que a congregação cristã no Brasil, ela ensina. Pois está escrito lá em João 14, verso 6. Isso é o Cristo falando. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Então, para se chegar a Deus, para se adquirir a salvação, é por Jesus Cristo. Não é por uma instituição religiosa, não é por uma placa de igreja, não é por uma denominação. E isso está bem claro nos tópicos da CCB. Tudo isso já foi pregado, já foi
esclarecido. Mas esses reformados, esses estudiosos, continuam tocando nessa tecla para tentar taxar a congregação de seita. Mas vamos ver o que mais ele vai falar aí. Ela nega qualquer validade das demais igrejas, tornando-se uma seita, portanto. Ela nega também o batismo fora da congregação cristã do Brasil. É inválido qualquer batismo realizado em outras denominações, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. Quando alguém ingressa, ele precisa batizar-se de novo. Olha aí. Então ele está dizendo que alguém vindo da presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Deus é amor, qualquer que seja a outra denominação, chegou na congregação, notem a palavra que ele colocou aí, precisa se batizar de novo. Precisa. Então, se precisa, logo é algo obrigatório. E a congregação, ela não prega a obrigatoriedade de você se rebatizar. Se você vir para cá, se você resolver estar junto com a gente, fazer parte da nossa irmandade e professar a sua fé aqui junto com todos nós. Tá? Até porque o batismo na congregação cristã no Brasil ele é diferente. Né? A forma, a maneira de chamar, a maneira de vir. Pois aí fora, antes de a pessoa se batizar, ela faz o quê? Ela vai fazer um curso preparatório. Tem igreja que você tem que ficar 6 meses, outras 1 ano, ali se preparando para poder se batizar, para poder fazer ali a sua confissão de fé pública perante a humanidade. Na congregação cristã, não. O batismo da CCB é um batismo bíblico que está nas Escrituras Sagradas. Você ouviu a palavra, ouviu o sino do Evangelho, a fé entrou dentro do teu coração, não existe nenhum empecilho na tua vida, o Espírito Santo está te chamando, está te convencendo, está falando com você, pedindo para que você se arrependa e abandone o seu pecado, abandone a vida de coisas erradas que você vivia fazendo aí fora. Ele está te chamando, então você pode vir e você pode se batizar. Porque na CCB, o batismo, o chamado é pelo Espírito Santo. Não é o homem. A preparação não é do homem. É o Espírito Santo que te prepara. Você pode ir assistir um batismo e naquela noite ali, ser noite de salvação para a tua alma. O Senhor ali te convencer que é aquela noite ali o teu chamado. Mas dizer que há essa obrigatoriedade, que você vindo para cá é preciso se batizar, eu acho que nenhum membro da congregação vai falar isso para nenhuma pessoa, e muito menos o ministério. Tanto é que o próprio ministério da CCB, ele aconselha os seus membros que, vindo pessoas de outras denominações para cá, devemos deixar elas à vontade. Não é para você chegar nessa pessoa e dizer, olha, agora que você está na congregação, então você agora tem que se batizar aqui. Não, deixa a pessoa à vontade com o Espírito Santo. Agora, lógico, se ela sentir de se batizar aqui, será feito. Eu, por exemplo, fui de uma outra denominação. Chegando na congregação, eu me batizei de novo porque eu senti de me batizar novamente. Mas não foi os irmãos que ficaram insistindo comigo, olha, você precisa, é preciso, é obrigatório. Não, nada disso. Agora, lógico que se você está agora em um lugar, professando uma fé junto com essa irmandade, que tem uma doutrina diferente de tudo o que você havia aprendido outrora em um outro lugar, lugares de portas largas, lugares que você pode andar tudo, e aqui na congregação tem a doutrina de acordo com as Escrituras, se você se sente de batizar novamente, você pode fazer isso,
mas de livre e espontânea vontade. Vamos ver o que mais esse reformado vai falar aí. Ela despreza a teologia e formação bíblica, condena o estudo teológico, alegando que o Espírito Santo revela tudo diretamente a quem for o pregador daquela reunião. Então, aí ele é aquela história, né, de falar que para se pregar você precisa estudar, tem que fazer o esboço, tem que passar a semana todinha preparando uma palavra para quando chegar no domingo que você for atender o culto, você pregar aquela palavra quase que totalmente decorada para a igreja. Meus irmãos, não é que a CCB ela venha a condenar esse tipo de pregação ou as igrejas que o faz dessa forma. Tudo bem, é a maneira que elas acham lá que está correto, estudando a palavra e explanando para o povo a tal da palavra expositiva que eles falam. Tudo bem, a palavra de Deus tem uma parte que diz que jamais ela volta vazia. Só que na congregação nós não temos esse costume. Na CCB, desde o início da sua fundação em 1910, que a essência é pela revelação. Tá? Então, nesse ponto aí, a CCB realmente ela não estuda, não faz o estudo para se pregar. Tá? Também não incentivamos aos nossos membros ou o nosso ministério a fazerem teologia. É uma verdade. Isso aí é uma verdade. Porque não sentimos essa necessidade, porque o Espírito Santo já nos supre em tudo. Na simplicidade dos nossos pregadores e pela palavra desferida pela revelação, tem sido assim desde o começo. E foi dessa forma que a congregação cristã no Brasil, ela cresceu e se destacou aqui no cenário nacional. Né? Tanto é que é a segunda maior do país, talvez a primeira, porque a Igreja Assembleia de Deus ela se dividiu e se subdividiu em vários ministérios. Congregação cristã no Brasil, não. Quando se fala Igreja do Véu, é a CCB. Tá? E é através da revelação da palavra que muitas obras e muitos milagres têm acontecido no nosso meio, e principalmente no meio de muitos pastores, né? Que quando precisam de uma palavra revelada, quando realmente estão ali passando por algum aperto muito grande na sua vida, eu já ouvi vários relatos de vários deles, que quando estão realmente precisando, eles não vão na igreja deles para buscar a palavra, porque eles sabem, no fundo eles sabem que na CCB Deus fala claramente com o homem e com a mulher aqui na terra. E é por isso que muitos deles vêm aqui na CCB para buscar esta mesma palavra revelada que muitos aí criticam, mas que no fundo eles conhecem que na congregação cristã no Brasil a palavra ela revela o segredo do coração daqueles que vão lá para assistir um culto, para louvar, para adorar, servir a Deus em espírito e em verdade. Porque entra de uma forma e sai diferente. Você entra atribulado, você entra tentado, você entra angustiado, você entra pesado, mas ao ouvir da palavra, o Senhor nos conforta, retirando tudo isso de nós, e nós saímos aliviados e dando glória ao nosso Deus. Vamos ver o que mais ele vai falar aí. E tem uma ênfase num revelacionismo Olha aí. muito subjetivista, que o Espírito Santo fala diretamente por revelações, testemunhos, acima da autoridade da Escritura, muitas vezes aquém das Escrituras.
Aí ele fala uma mentira, né? Aí ele está mentindo, porque ele está dizendo que a CCB coloca a revelação acima das Escrituras. Isso aí é uma inverdade. Tá? Nós nos guiamos pelo Espírito Santo, sim, mas a revelação ela tem que estar de acordo com a Bíblia, porque o próprio apóstolo Paulo diz: fale um ou dois profetas e os outros o julguem. E ainda, devemos pedir os dons, que o Senhor nos revista dos seus dons, mas também devemos pedir o dom do discernimento. Então, nós temos que saber discernir. Por quê? Nós temos que medir se a revelação, se o que está sendo desferido realmente está vindo pelo Espírito Santo ou não. E ainda o próprio Jesus Cristo disse: a ovelha, ela sabe a voz do seu Senhor. Então a ovelha sabe quando é o pastor que está falando com ela ou não. Mas jamais, eu nunca vi isso na CCB. 26 anos de crente, nunca vi que alguém colocasse revelação ou alguma experiência espiritual acima das Escrituras Sagradas. Vamos continuar aqui. Tem uma rigidez litúrgica e moral muito grande, a forma de culto, tem uma rigidez litúrgica e moral muito grande, a forma de culto, as suas vestimentas são vistas como mandamentos divinos e geram um legalismo, um juízo sobre outros cristãos que não praticam isso e que não seguem os seus costumes. Aqui ele está se referindo aqui, a parte que a congregação ela prega santidade para o povo. O que esse reformado aí chama de legalismo, nós chamamos de santidade. Porque na sua igreja aí, o cidadão, não se prega isso. Você não vê esses pastores reformados pregando santidade para o povo. O que eles pregam é o quê? É dízimo, salvação por dízimo. Se você não devolve o dízimo, você está se tornando uma pessoa maldita. Então, logo se entende que alguém que é maldito não vai conseguir se salvar. Né? Porque Cristo veio justamente para isso, para nos livrar da maldição, para nos tirar de debaixo da maldição. Mas os pastores fazem o quê? Através do dízimo, coloca as pessoas novamente debaixo dessa maldição. Quando dizem, se você não devolver o teu dízimo, você está roubando a Deus. Né? E roubando a Deus, lógico, você está se tornando maldito. Então, irmãos, eles que se acham os donos da verdade, que se acham tão entendidos, mas vejam, passagens que foram escritas para os judeus, esses homens atualizaram essas passagens, trazendo da antiga aliança para a nova aliança. Né? E aí coisas importantes como santidade, como se vestir como um verdadeiro servo de Deus, como uma serva de Deus, ter um bom comportamento, um comportamento cristão, andar ali no padrão bíblico, seguindo os princípios que a Bíblia ela nos ensina, ela diz como que nós devemos andar. Aí eles chamam isso de exageros. Por quê? Porque essas pessoas elas estão acostumadas a viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? Você olhando para eles, infelizmente, você não consegue discernir entre um servo de Deus e uma pessoa mundana. Infelizmente. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser diferentes. O povo de Deus separado, zeloso de boas obras. Quem olhar em nós tem que ver na nossa face,
tem que ver no nosso ser, no nosso proceder, o brilho de Jesus Cristo. Porque se não for dessa forma, o que estamos nós fazendo aqui nessa terra, meus irmãos? Vamos continuar aqui. E tem, claro, uma doutrina confusa sobre o Espírito Olha Santo. lá. Reduzem o batismo do Espírito Santo ao falar em línguas, transformam o dom num sinal obrigatório para a salvação e estão muito distantes do que a própria Bíblia fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mais uma mentira tremenda desse rapaz aqui. Aqui você percebe que ele não estudou a doutrina da Congregação Cristã no Brasil para fazer esse vídeo. Ô cidadão, eu vou dar um conselho aqui para você. Tá? Antes de você ir falar sobre uma denominação evangélica, seja ela qual for, estude bem a doutrina daquele lugar. Analise, veja os pontos, para que você não venha aqui na internet e falar coisas confusas, falar coisas que não existem. Tá? Porque aonde é que a congregação cristã no Brasil, ela prega essa parte aí que você falou? Eu vou até voltar aqui, eu vou até retornar aqui, tá bom? Vocês vão ver aqui o que foi que ele disse. Vamos ver. Batismo do Espírito Santo ao falar em línguas, transformam o dom num sinal obrigatório para a salvação e estão muito distantes do que a própria Bíblia fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Transformar o dom em um sinal obrigatório para a salvação. Eu realmente me pergunto de onde que essa pessoa ela tirou isso. Porque realmente eu desconheço sobre o que esse senhor aí ele está falando. Porque a salvação ela é através de Cristo pela sua graça. O seu favor imerecido que ele derramou sobre nós. Né? E aqui ele está dizendo que a CCB atribui a um dom a salvação. Né? Então, percebemos que ele não sabe nem o que é que ele está falando aí. Mas vamos ver o que ele vai falar mais. Vamos ver. Nós não podemos ficar rebatizando cristãos verdadeiros que foram batizados em igrejas verdadeiras. Aqui ele volta a falar sobre o rebatismo, só que nós temos que lembrar também que a igreja desse cidadão aí, que está nos criticando sobre o rebatismo, ela também pratica o mesmo rebatismo. Né? Eu acredito que ele seja aí um presbiteriano. Né? Então eles falam, eu como presbiteriano, se eu for na CCB, eu tenho que me batizar de novo, isso é errado. Mas eu como um CCB, se eu for para a igreja desse cidadão aí, quando chega lá, ele também vai querer que eu me rebatize lá. Porque ele não vai considerar, tá? A igreja presbiteriana, ela não considera o batismo da congregação cristã no Brasil. Até porque eles lá, o batismo é diferente. Na CCB, o batismo é por imersão. E lá, o batismo é por aspersão. Né? Eles pegam uma canequinha com água e derramam sobre a cabeça da pessoa. Esse é o batismo. Então, ele está nos acusando de algo que eles mesmos praticam. A autoridade suprema das Escrituras também é questionada em nome de revelações particulares. Aqui é aquela velha história, né, que ele já falou anteriormente, dizendo que a CCB coloca a revelação acima da palavra, e isso não é verdade. Pois o próprio Deus falou que a sua palavra ela está acima de todas as coisas. Vamos ver. Os dons são diversos e soberanamente distribuídos. A gente não pode reduzir o dom do Espírito a falar em línguas. O apóstolo Paulo, tratando sobre isso na igreja em Corinto, ele vai dizer no capítulo 12 da primeira carta que mas um só mesmo é o Espírito que realiza tudo em todos, distribuindo a cada um individualmente como
quer. Uma denominação não pode colocar um peso de uma obrigatoriedade em um dom apenas como um critério de validação e verificação da salvação de ninguém. Vê aí, mais uma falácia desse senhor. Ele afirma aí que a congregação reduz todos os dons ao falar em língua, sendo que a CCB, meu senhor, ela crê em todos os dons. Nós somos continuacionistas, cremos nos dons do Espírito Santo. Não é apenas no dom de língua, cremos no dom da profecia, cremos no dom da revelação da palavra, no dom de cura, no dom de ciência, na operação de milagres, maravilhas. Todos esses dons estão escritos aqui na Bíblia pelo apóstolo Paulo, tá? E a CCB, ela incentiva, sim, que todos os seus membros busquem veementemente os dons do céu, pois o céu ele está repleto de dons. E o Senhor só está esperando o quê? Os seus servos, nós que estamos aqui na terra, dobre os nossos joelhos e peça para Ele. Até lá na profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Então nós cremos nos dons espirituais, todos eles, principalmente no dom da caridade. Tá? A CCB não se reduz apenas ao dom em falar em língua, não. Mais uma vez, a fala equivocada do teólogo reformado aí. Então, tudo isso faz com que as afirmações muito exclusivistas da Congregação Cristã do Brasil a coloquem como uma seita. Então, vocês viram que esse pastor, eu não sei se ele é um pastor, mas a fala dele, muitas coisas, você percebe que ele não estudou a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, ou se chegou a estudar, foi muito rasamente. Então, eu aconselho a esse senhor, tá? Que quando ele for falar, tentar explicar sobre uma denominação alheia, tá? Que ele não conhece, ele procure entender tudo certinho, tudo direitinho, para não chegar aqui nas redes sociais e estar passando vergonha. Pois é, vocês viram aí, meus irmãos, é mais um reformado que se encontra incomodado com a congregação cristã no Brasil. Será que é pelo fato de a CCB não cobrar dízimo, não se envolver com o comércio da fé e não se misturar com todas essas misturas gospel que eles fazem aí, se envolvendo com shows, se envolvendo com política, misturando religião com todas essas coisas, a congregação não faz nada disso. Talvez por isso eles tenham, eu poderia até dizer que um pouco de inveja da CCB. Mas é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba um abraço acalorado do irmão Jason e até o próximo vídeo.